nós invocamos o Teu nome, trazemos quem somos, os nossos pecados, egoísmos, doenças, implicâncias, maldades escondidas em nós, resistências imensas ao que é bom e à verdade. Todas essas coisas que se camuflam em nós, mas que nós não queremos que elas existam na sombra. Nós abrimos o peito e pedimos, pela confissão da nossa boca, correspondente à sinceridade do nosso coração, que Tu ilumines o nosso interior. Amém. E que tudo que, havendo em nós, e há muito, não seja conforme a imagem, o sentimento, o pensamento e a atitude que houve em Cristo Jesus, que essas coisas todas sejam exorcizadas mesmo, expulsas, que elas se manifestem, que nós não tenhamos vergonha de nos encarar e depois não falte em nós a decisão de prosseguir não esquecendo quem somos e quem em Jesus nós somos chamados a ser. Por favor, opera em nós esse milagre, de modo que aquilo que em Cristo, pela fé nós sabemos que já somos nele, vá se tornando uma realidade, um bem, uma propriedade, um benefício, uma experiência, uma incorporação nossa, um provar total e crescente em nossa vida, desse bem que nos aguarda, como um bem que nos visite, que em nós já cresça hoje, já vá se manifestando e vá vencendo o espírito da morte no nosso coração. Em nome de Jesus, e para a glória dele, na minha vida e na vida de cada irmão, irmã, queridos aqui ou em qualquer lugar, eu te peço isto. Amém, Jesus. Amém. Uma boa noite, gente boa e querida. Boa noite. Se alguém desejar chegar mais para frente, pode fazer isto agora. Nós temos lugar aqui, porque depois vai ficar mais difícil. Estão todos me ouvindo bem aonde estão? Então, tudo bem, certo? Vamos ler na sequência do que nós temos lido e meditado, e mais do que isso, na sequência do que nós temos viajado e entrado, experimentado, porque se de um lado a gente vai aqui ouvindo, de um outro lado, na existência, nós vamos sendo forçados a viver, porque cada dia, cada semana, cada sequência da própria vida vai trazendo os temas que a gente vem tratando aqui. Não que antes eles não nos visitassem como temas e como realidades. Sempre nos visitaram. A gente aqui não estava de olhos abertos para fazer a correlação e dizer, olha só, e eu que pensava que o Evangelho era uma narrativa contida entre Mateus e João, e não sabia que o Evangelho é um chão de realidades, realidades em nosso favor, realidades contra nós, a maior parte delas realidades contra nós, em meio às quais
a gente tem o privilégio de viver a verdade, seja em favor da realidade, quando coincide da verdade beijar a realidade, seja contra a realidade, quando a realidade se faz inimiga da verdade de Deus. Aí a gente vai descobrindo que esses temas do Evangelho estão presentes toda hora, todo dia. E quem vem fazendo essa viagem às quartas-feiras, e a gente já deve estar aí na 20ª, o quê? 22ª gravada ou feita? Gravada. Então essa é a 23ª ou 4ª? Ainda não está lá no On Demand. Mas nas minhas contas, eu acho que a gente deve estar aí na 24ª, 25ª, porque houve um certo atrasinho. De modo que, enfim, nós tivemos 24 reuniões em torno deste assunto até agora. De lá para cá, quanta coisa aconteceu. Quanta gente nasceu, quanta gente morreu. Quanta gente chegou, quanta gente se foi. Quanta gente a gente abraçou, quanta gente a gente desabraçou ou afastou-se de abraçar. Quanta gente nós reconhecemos e quanta gente nós conhecemos. Quanto de nós mesmos nós percebemos. Quanto de nós mesmos nos era oculto. Quanto de nós mesmos que nos era oculto veio a nos assustar. Ou quanto de nós mesmos que, sendo oculto e tendo nos assustado, assustou-nos por breve tempo, porque a consciência do Evangelho nos apaziguou e nos deu um passo além de vitória. Enfim, quantos aqui não provaram todos os sentimentos de necessidade de afirmação verbal da fé, de confissões, de declarações. Quanta bobagem não foi dita também, em nome de Jesus, em nome até do amor, em nome até da vontade de autoproteção. Quanta briga de Deus com a gente não aconteceu, quanto psil divino para nós, quanto arreda Satanás, deixa de ser bobo. Quanta opinião translocada, quanto choque nós mesmos tivemos com a nossa própria percepção, quanta revelação, quantas absorvidas e quantas sistematicamente rejeitadas, porque a mente não quer acolher, como aquela que a gente viu ser insistida 3, 4 vezes até agora, de o filho do homem será morto. Mas a moçada não entende, não acolhe ou se entristece a ponto de se bloquear, mas há sempre um elemento de bloqueio daquilo. E a gente descobre em nós mesmos coisas semelhantes. Quanta transcendência, quanto choque místico, quantas alegrias indizíveis também nos visitaram. Quantas surpresas divinas, quantos Moisés e Elias, quantas nuvens luminosas, quantas palavras diretas, quantas noites sublimes. E também quanta necessidade de aprender o significado da nossa própria existência com o Elias que veio e não foi reconhecido. E assim é com cada um que, mesmo não sendo reconhecido, nem por causa disso deixa de carregar a profecia única da singularidade da palavra e da vocação de Deus para cada pessoa e para cada indivíduo, como foi com Elias em João Batista em Elias, que vieram, fizeram, cumpriram, ninguém viu, quase ninguém viu, mas Jesus viu. E a gente tem tido que
viver e respirar em alguns momentos em que, se não fosse a certeza de que o Senhor está vendo, a vontade seria de desistir, porque a impressão que daria seria de que houve um fracasso, de que a profecia falhou. Mas Jesus viu a profecia se cumprir em nós. E isso é mais do que o mundo inteiro observando, é mais do que todos os olhares de todos os tempos, é o único que valida e que diz é. A gente viu a semelhança da rota deles, como o caminho passa por tentações diabólicas, por noites insones, por opressões, por demônios renitentes, pela descoberta de que a pior casta é a nossa pouca fé ou fé nenhuma. A gente discerniu camadas e camadas de significações do mundo espiritual e de tentativas de penetração dele na nossa vida, as distrações que surgem. A gente viu como a discussão religiosa, teológica, é uma das coisas mais diabólicas no que diz respeito a afastar a simplicidade do nosso olhar que serve e que não passa a noite discutindo com os escribas nem com os fariseus, como pode acontecer na jornada e no caminho. A gente viu os processos de auto-engano na última quarta-feira que nos reunimos. E hoje, eu anunciei desde há 15 dias atrás que na quarta-feira seguinte nós estaríamos vivendo como esse mesmo caminho do discípulo, que é caminho, na verdade, do Evangelho, atravessa todas as realidades. Dentre essas realidades, atravessa o coração mais pulsante do mundo, que é aquele que se alimenta do dinheiro, é aquele que se alimenta do ter, do possuir, do dever, do pagar, do se sentir obrigado a fazer coisas. É aquele mundo e ambiente no qual a cidadania é apresentada como passaporte de sanidade, de boa conduta. É aquele ambiente no qual as éticas e as etiquetas ganham um poder esmagador de, aos olhos da maioria, portanto da moral. Moral é o que decorre da maioria, do que é majoritário é maioral, é moral. Portanto, então, aos olhos da maioria moral, a gente vem a ser interpretado com os pesos e os rigores de um mandamento de Deus, que nada mais é do que uma convenção do momento, mas que, se não for obedecida, pode destruir a sua vida, sua reputação, sua imagem, sua interpretação, seu significado histórico aos olhos das pessoas. Mais do que isso, o caminho do discípulo passa por um mundo de obediências absurdas também, de casuísmos humanos, de é porque é, de decisões que viram legislação e que foram baseadas numa escolha de palitinhos. Bate aqui para ver se a gente vai tirar 50 mil reais da conta, 100 mil, 200, 300 ou 1 milhão. Aí bate para ver. Aí bateu, caiu no palitinho dos 50 mil. Então, no plano Collor, uma decisão de um palitinho, conforme declarou a ministra à época, fez com que, no dia seguinte, a população inteira amanhecesse com apenas 50 mil reais na conta. 50 mil cruzeiros ainda na conta. Que não era nada, era uma porcariazinha.
R$ 2.000. O cara podia ter lá uma fábula, ele amanheceria com aquilo. E teria que viver com aquilo. E não poderia dizer nada, e estava determinado que ele só iria poder demandar aquilo depois de não sei quanto tempo. E as regras da demanda também estavam pré-fixadas e não havia nenhuma conversa a respeito. E olha, graças a Deus, isso é no processo da democracia. Agora, nos dias de Jesus, imagine como é. A gente ouviu lá na tenda, do outro lado da rua, que houve dias especiais nos dias em que os evangelhos estavam sendo vividos, em que se alguém andasse de norte a sul de Israel, poderia ver até 500 cruzes espalhadas pelo país de norte a sul. Muita cruz, muito arbítrio, muito despotismo. O modelo de liderança era o ensandecimento dos Césares, fazendo tudo o que lhes desse na cabeça e na veneta, com todas as sofisticações da crueldade, se isso lhes ocorresse. O modelo local em Israel durante muito tempo tinha sido Herodes o Grande. Era uma besta assassina de filhos e esposas, paranoico, um Saul potencializado a não sei que grandeza de loucura, que gerou um paradigma também psicológico de lideranças herodianas perversas dele até os dias de Jesus. O procônsul era Pilatos, que na Bíblia a gente sabe muito pouco dele, mas desde que há mais de 30 anos atrás foi descoberta a primeira evidência histórica e arqueológica de Pilatos, muita coisa vem sendo descoberta e hoje há um perfil bastante bem definido de um homem cruel que se impôs através de crueldade, não só no campo de batalha, mas nos esquemas de maldade. De modo que esse Pilatos que entra no credo, e a gente não sabe por quê, entrou no credo da existência por razões normais de se posicionar num lugar em que o pusesse na condição de decidir o que ele estava decidindo. Só chega ali quem gosta daquilo ali, de decidir sobre a vida e a morte. Então, nós estamos aqui para lidar hoje com uma vereda do caminho do discípulo que passa por dentro do absurdo, da arbitrariedade, do despotismo, das coisas que não fazem sentido muitas vezes, ou que o nosso entendimento para elas olha e as julga de uma injustiça ou de uma dessignificação total, mas que a gente tem que acolher, e às vezes a gente não sabe como acolher. Alguns de nós nunca aprenderam como lidar com essas ambiguidades e casuísmos e ambivalências e contradições e leis estranhas e abusos e atos de capricho que a gente identifica e fica com raiva porque eles se transformam em legislação. E a gente paga a conta, a gente paga o imposto, e se a gente não pagar, a gente é cobrado. Se souberem que a gente não pagou, mesmo que aquele que saiba não seja o fiscal, a gente será moralmente julgado. E vocês já imaginaram a quantidade enorme de problemas e de conflitos e de angústias que essas coisas têm gerado no coração humano e têm gerado no seu coração e já geraram no curso da sua vida, na sua existência? A quantidade de angústia que você já teve por causa disso. Se a gente fosse medir num medidor de
dispêndio de energia espiritual, psicológica e de pensamento que a gente já gastou, de raiva, de ira, de inconformação, de indignação crônica, de chateação, de mau humor por causa dos casuísmos e dos absurdos e das chateações informais e formais da existência, e que a gente tem que acolher porque elas são acordos tácitos ou leis impostas. Já pensou? E já pensou que o não saber lidar com isso gera um problema enorme para nós? Vamos ler o texto, então. E eu já preguei, a leitura do texto agora fica autoexplicativa. Verso 24 de Mateus 17. Tendo eles chegado a Cafarnaum, Jesus e os seus discípulos e apóstolos dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu Pedro. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou em relação a esse tema, dizendo: Pedro, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo, estão isentos os filhos, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca acharás um estáter, toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Eu não sei quantas dezenas de vezes na vida eu já preguei sobre esse texto, sobre tantos aspectos diferentes. Mas hoje eu quero falar sobre ele nesse ambiente da nossa caminhada, resumida por mim há 15 minutos atrás, conforme vocês todos puderam, os que acompanharam, entender ponto a ponto e passo a passo. E esse caminho vem de toda aquela jornada que eu resumi aqui, e agora se a gente tomar o parque temático da transfiguração como tema mor, da experiência de pico e de alegria, eles estão vindo da transfiguração, pegaram aquela rebordosa de uma noite sem dormir, de um demônio que não ia, de religiosos enchendo a paciência, querendo discutir demonologia, eles angustiados e enraivecidos, depois ficam sabendo que não puderam nada porque a fé deles se apequenara e se tornaram coisa alguma diante daquilo, continuaram num processo ainda de auto-engano em relação ao tema crucial da cruz, mas já há um processo lento de absorção, porque agora eles já estão na fase do calaram-se entristecidos, algo está minando e entrando sobre aquele conceito, está vendo um gotejamento para o lado de dentro, lento, mas vai entrando. E aí quando eles chegam a Cafarnaum, que é a base local de maiores atividades, é a casa de Pedro, é onde Jesus está residindo com regularidade, é para onde ele tem retornado dos últimos tempos sempre, é onde ele está chamando a cidade de minha casa, é onde existe algum lugar, alguma coisinha que ele deixa para trás e volta, porque ele sabe que vai encontrar de novo, ainda que seja um alforjezinho pendurado numa porta da casa de Pedro, mas é esse cantinho. E quando eles estão voltando, por assim dizer, para casa, e o caminho de volta para casa
A gente pode estar vindo de um encontro com Jesus, Moisés e Elias, a nuvem luminosa, o Pai falando e tudo mais. A gente pode ter visto uma vitória sobre o diabo recentemente, mas a volta para casa é sempre uma coisa extremamente importante. Porque é nesse ambiente das coisas de casa, da fronteira da casa, do âmbito da casa, do escopo da casa, que as ninharias mais tenebrosamente penetrantes e incômodas se manifestam na vida de cada um de nós e, portanto, na vida do discípulo. E eu acho interessante que eles estão vindo, de um lado, de uma transfiguração, de outro lado, de um abismo espiritual, mas eles estão vindo de dois polos, de um mundo nitidamente espiritual. Num está Moisés e Elias na transfiguração, lá embaixo no vale tem diabo. Mas eles estão lidando com polos radicais da existência. Aí, de repente, eles têm que voltar para casa. E antes do cara entrar em casa, já tem alguém na porta falando de imposto. Como acontece sempre. Já é carta esperando, já é aviso de débito, já é fatura vencida, já é lembrete de imposto de renda a ter que ser declarado, já é cobrança da escola dos filhos, já é plano de saúde que não se tem dinheiro para pagar, enfim, todas essas coisas. E dependendo da igreja também tem uma carta de dízimo, de cobrança de dízimo. O cara está atrasado e com todos os riscos do atraso. Quer dizer, que são infinitamente piores do que os de qualquer Serasa. O SPC, tudo isso é brincadeira. O problema é não cair na rede, nem na malha do leão que anda em derredor de nós procurando dízimos para devorar. Na jaula da igreja. E o cara ainda tem mais essa angústia. E aqui é bem tópico e bem típico e bem ilustrativo e bem caricato que na volta para casa, antes do homem poder entrar em casa, antes de Jesus sentar tranquilo, Jesus tem que olhar pela janela. Ele deve ter passado antes, o pessoal não teve coragem de vir abordá-lo com esse assunto. Então a gente pega Pedro, falante, ele lá atrás, Jesus passando mais de fininho. Tudo que ele não precisava era de não passar de fininho. Passar de grossinho era não ir mais a lugar nenhum, era ficar aqui congelado, frisado pela multidão, aí de fininho. E entrou, e olhou para trás, e vê aquele diálogo insólito dos cobradores de impostos do templo, não de Roma, não do imposto para César, era do imposto para a classe sacerdotal, para o sumo sacerdote que fazia a gestão financeira do templo, que era uma corrupção total, com casa de câmbio operando lá dentro, com avareza acontecendo, com bazares e bazares de todo tipo de negociação rolando lá dentro do templo em nome de Deus, como souvenir de sacrifício para cultos. E toda sorte de armação, gente ganhando comissão daqui e dali, sacerdote negociando pedaços dele dentro do templo, qual é a quantidade de barracos que ele controla lá no Saara, lá no Paraguaizinho do templo de Jerusalém. E aquela briga danada de pegou o meu pedaço, já estava aqui antes. E as discussões todas para ver quem é que estava oferecendo o pior pombo, o melhor pombo, o pombo mais caro, a rolinha, tudo que eles ofereciam ali de ovelhas, de carneiros, de sacrifícios, o mercado paralelo, a briga desgraçada.
Era esse imposto aí que agregava valor a esse pandemônio que estava sendo cobrado de Jesus e de Pedro. De fato, de Jesus, não paga o vosso mestre o imposto, mostrava que a vontade de cobrança era em relação a Jesus. Pedro era só bucha de canhão na passagem ali. O negócio era ver se Jesus pagava ou não pagava esse negócio. Esse é um imposto safado, religioso, perverso, arbitrário, caro, num certo sentido mais caro proporcionalmente do que os impostos romanos para a população pobre e simples. E o argumento era a manutenção do templo, a expansão do templo, mas, sobretudo, a manutenção do sistema litúrgico que abençoava cada cidadão de Israel, especialmente os que não falhassem no pagamento do imposto. E Jesus olha Pedro, conversando com um cara lá, e o cara chega e diz: escuta, não paga, o mestre de vocês não paga o nosso imposto aqui das 2 dracmas, não? Que negócio é esse? Ele não vive lá no templo falando de Deus, bondade, generosidade, não ter tesouros na terra, mas nos céus? Ele não vai pagar o imposto das 2 dracmas, o imposto do templo? Ele não é piedoso? Não é um rabi? Aí Pedro disse: vai sim. E Pedro com certeza disse, porque disse: meu Deus, a gente já está vindo de briga com o diabo, o homem anda falando ultimamente que vai morrer, que vai ser levado para Jerusalém, que vai morrer, eu já fui repreendido por isso, agora já nem entendo mais, não quero compreender, só bate uma tristeza quando ele puxa esse assunto. Acabou de falar pela 3ª vez seguida, num breve espaço de tempo, está ficando fixado no tema. E agora os caras estão aqui, as autoridades, perguntando se ele não paga o imposto do templo. Eu lá vou dizer que ele não paga. Se eu disser que ele não paga, ele vai preso. Vai cumprir esse negócio inteiro. Quase que ele disse, sem saber, eu serei o Judas dessa história, né? O outro veio a vender por 30 moedas de prata. Esse aqui entregou mais barato. Por 2 dracmas. Aí Pedro diz: paga sim. Aí Jesus disse: Pedro está tendo muitas certezas por mim. Muitas certezas por mim. Pedro está me julgando como um homem submisso à moral, à ética, às convenções, a todas essas coisas. Ele está tendo muitas certezas por mim. Como, em geral, o Pedro, que representa a mentalidade do discípulo, do cristão ou da igreja, acaba desenvolvendo muitas certezas em nome de Jesus. Acaba dizendo sim com uma rapidez enorme para o que Jesus não diria, sim com rapidez tão grande. Acaba concordando em nome de Jesus com coisas que Jesus eventualmente faz sem concordar. Você diz: mas Jesus faz sem concordar? Ora, ele diz: aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração. Ele faz sem concordar. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou e, sendo reconhecido em figura humana, serviu como um servo entre nós. É o varão de dores que sabe o que é padecer. É aquele que faz a jornada do que em a fazendo será observado e visto como sendo o azarado do caminho. Jesus, no entanto, diz: Pedro está tendo muitas certezas a meu respeito. E quando Pedro vai entrando em casa, antes que ele venha dizer: olha só, Senhor, quando eu ia entrando ali, sabe, desculpe eu trazer esse assunto agora, sei que o Senhor está cansado. Foi uma noite inteira na presença do Pai, de Moisés e Elias, mas no fim o
dormiu mesmo. Depois chegou lá embaixo e ainda pegou aquele perrengue daquele pai, daquele possesso, daqueles escribas, de nós todos lhe enchendo a paciência. O Senhor ainda disse: até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei? Mas me desculpe, quando eu ia entrando ali, os caras lá do templo que cobram aquele dinheirinho das 2 dracmas estavam ali querendo saber se o senhor não vai pagar. E eu, sem saber o que dizer, com medo de dizer que não e a coisa ficar preta, disse logo que sim. Mas e aí? Antes que Pedro viesse com essa conversa, Jesus se lhe antecipou, perguntando o seguinte: Pedro, que te parece? O que você acha? Os reis da terra cobram impostos de quem? Dos seus filhos ou dos escravos, dos subordinados, dos subjugados? Pensa na prática universal. Você já viu algum filho de rei, príncipe, pagando imposto? Não precisa nem ir tão longe. Você não vê nem filho de presidente pagando imposto, nem filho de senador, nem um senador, nem ninguém. Agora, Pedro, de quem os reis da terra cobram impostos? Dos seus filhos ou dos vassalos? Ou dos que são os súditos? E Pedro disse: dos súditos, Senhor. Olha a lógica de Jesus qual é. Aí ele diz: logo, portanto, estão isentos de impostos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, e com isso ele está dizendo: olha, se os reis da terra isentam seus filhos de pagar impostos, você sabe de quem eu sou filho, você sabe de que pai você se tornou filho, você sabe de que instância de consciência nós procedemos, você sabe quais são os nossos valores, você sabe o que nós chamamos de verdade e de justiça, você sabe o que nós chamamos de significativo e de relevante, você sabe o que nós chamamos de vida, você sabe o que Deus dá valor, você sabe o que espiritualmente a gente deve fazer para potencializar os nossos recursos, você sabe tudo isso. Você sabe que na prática a gente não tem que pagar imposto de templo nenhum, de um templo que a gente só vai para subverter e para pregar, de um templo no qual a gente não aposta nenhuma esperança, não coloca nenhuma fé, não usa como catapulta nem como trampolim para nenhuma aproximação de Deus. Um templo que enoja, que se tornou um covil de salteadores, que é gerido por um grupo de gente perversa e que trata da coisa toda como bandidos. Tudo isso nós sabemos. E nós sabemos que nós pertencemos a uma consciência superior a isto. Mas enquanto nós estivermos vivendo aqui, entrando em Cafarnaum, encontrando cobradores de impostos, frequentando esse templo, ainda que seja apenas para pregar de modo subversivo, enquanto a existência for essa e nela nós formos seres que caminham no meio de leis relativas, casuísticas, umas melhores, outras piores, algumas justas, uma quantidade enorme, totalmente sem sentido. Mas, no entanto, enquanto elas estiverem aí estabelecidas a partir de critérios, de valores, de poderes, de principados, de potestades políticas, econômicas, sociais, que se misturam com poderes espirituais perversos, enquanto aí estiverem, enquanto os Césares existirem, enquanto os sinédrios determinarem isto, enquanto os templos estiverem erguidos, enquanto os impostos continuarem impostos, mesmo tendo nós a consciência de que
tudo isso é loucura e convenção, ou da vaidade, ou do poder, ou da ganância, ou da mera loucura, em muitos casos. Mas para que não os escandalizemos, porque eles jamais vão entender o nosso argumento. Jamais será um argumento nosso dizer que nós servimos a um reino que não é deste mundo. Por isso a gente não serve o exército. Nós servimos a um reino que não é deste mundo, por isso a gente não reconhece certos impostos. Nós servimos a um reino que não é deste mundo, por isso a gente arbitra contra determinadas coisas e corre o risco de entrar numa rota de colisão que possa nos fazer mal à vida. Ou por isso, a gente se torna o juiz de todas as coisas, a medida de todas as coisas. E aí, a suposta consciência do reino de Deus, da soberania de Deus, do reino mais excelente, dos valores superiores, daquilo que serve à vida, se servir à vida e não a convenções que são apenas máquinas de absorção de dinheiro e de poder por vampiros que ficam no meio do caminho, impedindo o fluxo das arrecadações de chegarem a um bem real, geral e perceptível na vida dos outros. Jesus diz, ao invés da gente entrar nesse esquema e adoecer nele, ou, em alguns casos extremos, para que a gente não se sinta muito mal no meio deles, a gente até desenvolva uma teologia da libertação para justificar a ação. Ou, num caso oposto, a gente frequente um profeta que nos isente de alguns impostos, que nos diga, olha, o Senhor está me revelando que como você tem sido um dizimista fiel, você está liberado de pagar esses impostos ao governo, aleluia. Ou como muitas igrejas sonham em que seja instituído, em que ninguém tenha mais que prestar contas de nada a ninguém, nem a instância superior de natureza alguma, porque nós somos filhos do rei. Mas de fato isso não é porque eles se considerem espiritualmente na consciência do reino e não pagando determinados impostos, usariam os recursos que tivessem para cobrir necessidades que não são impostos, são percepções da consciência. De modo que a questão não teria nada a ver com dinheiro, teria apenas a ver com a melhor aplicação dele. Mas não. A maioria de nós se encalacra nessas coisas e mais do que isso, elas se transformam em valor moral para nós e espiritual também, porque a igreja ensina que o endividamento a impostos, a taxas, até mesmo atravessar de um sinal vermelho no trânsito, é um pecado que entristece profundamente o Espírito Santo de Deus. Impediria você de receber uma revelação à noite se você tivesse tido essa ação durante o dia. É nesse nível de angústia que a coisa é colocada. Aí Jesus vem e diz, olha Pedro, a gente vai pagar, mas não é por medo. A gente vai pagar, mas não é por causa da reputação. A gente vai pagar, mas não é por causa de adesão. O imposto é absurdo mesmo. Esse é. Ele não se transforma em bem nenhum. Ele não produz o que ele promete. Ele é uma falácia, ele é uma mentira. O templo é uma mentira. O esquema todo é uma mentira. Nós vamos pagar, no entanto, não é porque também nós estamos em conluio com a mentira.
nem tampouco nós vamos pagar porque nós estejamos com medo das represálias. Nós não vamos pagar, Pedro. Nós vamos entregar, é a palavra que ele usa. O que ele diz é, tu vais sair daqui, tu vais ao mar da Galileia e vais pegar um anzol. Eu vou te mostrar como loucura a gente resolve com loucura. Vou mostrar a você como para pagar imposto só com fé. Só com fé. Com fé de que peixe vai vomitar bondade na vida da gente. Para pagar imposto, só mesmo tendo consciência de que você faz parte de um reino superior, tão superior que dá ordens a peixes. Porque se você for entrar na lógica matemática, você não vai pagar imposto nenhum. Se você for seguir a lógica do valor crítico, do significado crítico que faz análise do que a autoridade está concedendo de benefício comum, você também não vai pagar imposto nenhum. Porque a autoridade não faz isto. O benefício é para ela. O que sobra goteja em miséria para nós. Então, se nós fôssemos esperar esses elementos motivacionais, a relação com o casuísmo da vida, com o absurdo da vida, só gera amargura. Só gera uma obediência profundamente inconformada a Deus. Mas Jesus vem e muda isso tudo. Altera a perspectiva, o olhar. Se olha, o imposto é casuístico e é absurdo. E vocês vão ter que aprender a lidar com o casuísmo e com o absurdo. E esse é um treininho de escoteiro, só para começar. Porque, Pedro, você vai chegar uma hora que vai experimentar um absurdo inominável. Vão te pegar pela mão trêmula. E você não vai estar querendo ir para ali, mas é para ali mesmo que vão te levar. E você vai querer botar uma roupa e não vai nem poder escolher, porque vão te vestir com a roupa que eles quiserem. E você vai ser apatetadamente levado para onde tu não desejas. E a tua vida vai perder toda a autodeterminação. No caso dele, perdeu pela dominação dos romanos que o levaram a uma morte de martírio. Mas não precisa nada disso não, o Alzheimer serve. Um derramezinho serve. Uma perna que paralisa de repente serve. Um glaucoma que chega serve. Uma cegueira que reduz a visão dramaticamente serve. Um desemprego prolongado serve. O acachapamento que nos apenas lembra, não apenas nos lembra, mas nos prova o fato de que a nossa existência acontece sob todas as relatividades, é o que um discípulo vai ter que aprender. Vai ter que aprender a ser o melhor escravo até do pior patrão, como Pedro recomenda. Vai ter que aprender a tratar o inimigo de modo a que, se ele tiver fome, lhe dê de comer, se tiver sede, lhe dê de beber, se estiver nu, o vista. Vai ter que aprender a ser generoso com o subordinado que não merece nem o trato da justiça, porque é injusto pela preguiça com a qual se apresenta aos trabalhos. Mas, independentemente disso, a consciência dele é para praticar a justiça. Ele não vai tratar a injustiça que o outro faz a ele
com uma correspondência ou com uma equivalência, ele não vai pagar o mal com o mal. Então o chamado é para também não escandalizar as consciências que não compreendem as nossas. É para não deixar que os luxos do nosso entendimento se transformem em impedimentos para a compreensão básica do Evangelho. É um chamado para não permitir, jamais, que todas as coisas que me são lícitas sejam por mim vividas de modo que não edifiquem e que não convenham. É um chamado a desenvolver uma consciência que me ensine a saber que, como filho do rei, eu estou isento desses impostinhos do casuísmo e do capricho humano, mas para que não os escandalizemos, porque eles são desse mundo, a consciência deles está ataviada, presa e condicionada a parâmetros que são vida e morte para eles. É só até aí que eles enxergam, para que não os escandalizemos. Vai pegar e vai tranquilo, porque a natureza vai te dar. A resposta da graça de Deus ao casuísmo que a gente aceita como um dever superior de consciência em relação aos demais e à vida, vai ser sempre suprida pela surpresa dos fluxos da graça de Deus, vomitando tesouros divinos como socorro à nossa fé em obediência ao absurdo, que todavia é vivido por amor ao reino de Deus, para que não os escandalizemos. E aí, olha só, a cura para isto, para a gente ser discípulo sem amargura, porque é meio amargurante quando você ganha determinados níveis de consciência, você se submeter a um monte de idiotices. A impaciência que bate é terrível. Você se sente um idiota de uma potência. Você sente saudade do tempo em que você cria naquilo. Você sente saudade do tempo da burrice, da ignorância. Sente saudade do tempo em que atravessar sinal amarelo era uma imprudência pecaminosa, mesmo que fosse às 3h30 da madrugada numa rua deserta. Porque agora você sabe. E uma vez que você saiba, você que foi acostumado a vida inteira a fazer coisas ou porque elas eram porque eram, e eram leis tácitas, ou porque elas, sendo como sendo, não sendo praticadas, trariam consequências imediatas sobre nós, agora está livre disso porque você se tornou filho do Evangelho, no dizer de Jesus, faz parte desses filhos do Rei, para quem se diz todas as coisas vos são lícitas. Fim da lei é Cristo. Mas, porque vocês continuam no mundo, e a oração de Jesus ao Pai é: não os tires do mundo, mas livra-os do mal. Jesus nos ensina sabe muito, que entendeu muito, que discerniu muito, que ficou livre de tudo pela consciência emancipada, pode se transformar num grande tropeço
não só para a sua vida, mas para a vida dos outros, que em estado de cegueira ou de pequenez circundam você sem entender nada. Por isto, Paulo diz, sendo livre de tudo e de todos, me fiz escravo de todos. Por isso ele diz, tendo liberdade para todas as coisas, não exerço nenhuma daquelas que possa fazer a consciência de qualquer irmão fraquejar ou se enfraquecer ou se debilitar, apenas porque eu estou emancipado. Ele, no entanto, está ensinando ao discípulo como é que se pode viver debaixo disso, sem que a amargura tome conta da gente, sem que o senso crítico nos azede, ou sem que a gente caia naqueles estados de insubordinação supostamente profética, mas que nada mais são do que a anarquia produzida pela total ausência de amor e de preocupação com a consciência e com a existência do outro, que é o que frequentemente acontece. Se a gente toma esses deveres como pagamento, a gente está ferrado. Não pense nunca que você está pagando o imposto. A gente paga coisas por um serviço recebido. Na história da humanidade nunca houve nenhum imposto que tenha sido correspondente ao benefício recebido. Nem nos momentos mais áureos dos Estados Unidos ou da Inglaterra ou de qualquer sociedade sueca. Vocês sabem quais são os grandes dilemas das ONGs sérias que tentam fazer o bem no mundo inteiro? Eu acompanhei muitas delas durante 30 anos, por exemplo. É que algumas arrecadavam milhões de dólares por ano em solidariedade que vinha de milhares de pessoas que queriam ajudar crianças da África, na Ásia, no mundo inteiro. Mas eu vi os dirigentes dessas superorganizações, gente séria, honesta, de Deus, sofrendo porque os salários na burocracia eram tão altos, porque criou-se logo a organização, o sindicato das ONGs, das organizações sem fins lucrativos, que se tornam absolutamente tão perversinhas no estabelecimento de direitos egoístas, que destroem até o propósito da missão original, que era voluntariar o cara para servir. Depois de 1 ano ou 2 anos dentro dessas organizações, eles vão virando mercenários, ambicionando salários em dólar cada vez mais elevados. No fim, os milhões de dólares arrecadados pelo povo e do povo, apenas 30%, 25%, 20% consegue chegar ao campo missionário, porque o resto é absorvido da estrutura, até numa organização que não é um Estado perverso, não tem um Nero nem um Calígula em cima dele. É gente boa, mas a estrutura e o sistema criou isso. Até nesses ambientes. Agora pense nas coisas dessa natureza que você tem feito com constrangimento, com raiva, com chateação, com obrigação. Pense os anos e anos e anos que você deu o dízimo, porque se não desse, estava devendo a Deus. Quanta gente já não pensou nisso como imposto sagrado? Os termos utilizados eu estou devendo o dízimo. Tenho que pagar o dízimo. Jesus mandou Pedro recolher o que recolheu. Na gargantinha do peixe havia um estáter, que era o equivalente a pagar 2 impostos. Um estáter equivalia a 4 dracmas. Foi por isso que Jesus disse, vai e paga, vai
e entrega-lhes por mim e por ti. O que eu acho extraordinário como cura suprema, na hora de entregar o imposto do absurdo, o dinheiro do casuísmo, na hora de cumprir o compromisso da idiotice, na hora de se submeter a essas coisas que a gente está fazendo só porque a consciência dos outros é de topeira ainda. E que pode gerar uma amargura, uma zanga danada na gente. O acesso de transgressão ou de anarquia pode destruir a serenidade do nosso ser. A cura para isso está em não pagar. A cura para isso está em entregar. Que é a mesma palavra usada para oferenda, para oferta, para sacrifício, que Marcos haverá de usar quando ele for chegando perto do processo de entrega de Jesus para ser crucificado. Ele vai usar abusivamente a palavra entregar. Foi entregue, aí de lá foi entregue, foi sendo entregue, porque dádiva para Deus não é pagamento, é entrega. E o que Jesus está ensinando Pedro a fazer é a não pagar imposto. É a fazer até do imposto maldito uma entrega a Deus. É como servir ao senhor de escravos perversos, conforme Pedro, como quem serve ao Senhor. É tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, seja em imposto, seja feito de todo o coração como ao Senhor. Na confiança de que, paradoxalmente, para cada uma dessas desgraças do casuísmo imposto pelos absurdos da vida e da existência e dos caprichos humanos, existem absurdos equivalentes de peixes que vomitam bondades de Deus sobre nós. O que Jesus está dizendo é: quem tem a coragem de por amor entregar aquilo que é absurdo, mas que pela consciência mais elevada em fé não vai fazer disso um cavalo de batalha, porque tem interesses maiores e mais supremos de alcançar as consciências hoje ainda apequenadas, e por isso vai e não paga, mas entrega como que a Deus, a esses. Haverá sempre as surpresas das graças e dos suprimentos, e dos vômitos dos peixes entalados, e da natureza bondosa, e dos sustos absurdos. Para cada absurdo praticado em consciência e em fé, existe o equivalente do absurdo da misericórdia de Deus, que nos socorre de modo incompreensível e inenarrável, indizível e quase incomunicável. Porque qual é a explicação para você estar agora pagando esse imposto? Senão que um peixinho entalado veio e trouxe a oferta. Para loucuras dos homens, confiança na loucura de Deus. É só quando o discípulo tem mais confiança na loucura da provisão de Deus do que no absurdo das temáticas humanas, é que ele vai aprender a lidar com o ambiente das imposições, das arbitrariedades, das chateações, das amarguras facilmente instaladas em nós. Ele precisa de duas coisas. Uma é transformar todo o sentido de pagamento em entrega, em dádiva, não a homens, mas ao Senhor, conforme o mandamento espiritual. E a segunda coisa que ele precisa fazer, de todo o coração, é de fato saber que para cada uma dessas loucuras que ele reconhece com a mente, mas que ele se submete em amor, para não gerar escândalo na percepção atrofiada dos demais, para cada uma dessas ações do amor que se submete ao ridículo, haverá uma provisão do amor de Deus que praticará um ridículo impensável em seu favor. Essa é a promessa de equivalência.
Agora, ainda que isso não aconteça, ainda que o peixe não traga coisa alguma, junta um dinheirinho e paga essa besteira, porque não vale a pena que os escandalizemos. Concluindo, o que Jesus está outra vez nos ajudando é a não surtarmos no reino e na transfiguração, na transcendência, na glória, na ideia de que nós nos tornamos o rei da cocada preta depois que a gente viu o que viu, ouviu o que ouviu, ficou sabendo o que sabe. Depois que a gente está liberto agora de todas essas coisas, pode surgir um espírito de um banditismo perverso dentro do discípulo. É saudável para o discípulo suportar o jugo da sua mocidade, da sua meia-idade, da sua velhice. Assentar-se quieto muitas vezes. Ficar em silêncio muitas vezes. E fazer o que tem que ser feito, como quem atende à imbecilidade de um doente mental sem chance de progresso. Quando esse for o caso, a gente faz com o mesmo amor, graça, carinho e misericórdia. E a gente não usa o privilégio das nossas emancipações nunca contra o próximo. Nenhuma liberdade minha massacrando e atropelando a mente ainda reduzida e atrofiada de alguém que não conseguiu compreender nada, até porque a vida dele ainda está presa no ciclozinho de rã, que vê no imposto algo essencial para a continuidade das coisas. Aí você diz, bom, será que eu vim hoje aqui apenas para ficar pensando no imposto que eu tenho que pagar? Claro que não. O imposto foi só a ilustração. Fique pensando nos outros impostos. Quem tem marido tem imposto. O nome é imposto porque o negócio é imposto. Quem tem mulher também tem imposto. Tem muita coisa que mulher impõe também. Quem tem pai tem imposto. Quem tem filho, cada vez mais tem imposto também. A gente tem tantos impostos. Impostos psicológicos, impostos afetivos. Quanta cobrança afetiva, quanto imposto. Quanta coisa absurda. Que se a gente for pagar, a gente se amargura. Chega a dar raiva. E aqui eu falo assim de cátedra. De cobranças, cobranças, cobranças. Vira quase que um imposto. A minha vida é um imposto. Pago. Os meus dons são impostos. Se eu não tomar cuidado, de nada me aproveitará, porque se é imposto, é sem amor. Então eu não tenho que pagar. Toda vez que eu paguei, eu me fiz mal. Eu só me faço bem quando eu entrego. E a gente entrega não com a consciência de quem tem direitos. Quem tem direitos, na maioria das vezes, não entrega. Quem reconhece o direito de quem cobra, paga. Ainda que eu não concorde. Agora, quem entrega, de fato, transcendeu a quem cobra, transcendeu ao sentido da cobrança, reconhece apenas uma pequenez instituída como dogma. E ama o suficiente para ver que as mentes não passam de determinados limites. E é por amor que ele entrega. Agora, essa não é uma lei que o fará tornar-se dependente nem doente de idiotices que estão para além de qualquer razoabilidade.
há um limite. Há uma hora em que o próprio Pedro aprendeu a dizer: de modo nenhum. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas enquanto esse encontro limítrofe não se estabelece, existe uma jornada relativamente longa de concessões da misericórdia, de renúncias da consciência, de alongamentos e longanimidades praticadas em razão do reconhecimento da incapacidade do outro. De modo que o que Paulo veio a expandir em Romanos 14, em 1 Coríntios 8 e 10, o que Tiago veio a transformar numa epístola, está tudo resumido no espírito do Evangelho. Nesta passagem, neste episódio, que nos ensina a sermos discípulos de Jesus, sem perder a doçura, sem perder o amor, sem achar que está dando dinheiro como um otário para calhordas, tirando os calhordas da frente, transformando tudo numa oferta, transformando tudo numa entrega, transformando tudo num culto, enquanto a conveniência e a edificação determinarem que a consciência dos outros não cresceu o suficiente para entender os novos significados. Quem aprende isto e não restringe isso apenas à ilustração do imposto, mas estende a consciência dessa percepção para todas as outras dimensões da vida, para todos os outros impostos. Quantos impostos você paga que não são em dinheiro? São impostos em atenção, são impostos em consideração, são os impostos que a juventude tem que pagar à velhice. Então não pague, ofereça. São os impostos que a gente tem que pagar das contingências da vida. Não os pague, os ofereça. Quanto mais eles forem pagamentos, mais obedientemente amargurados seremos. Quanto mais eles forem ofertas, eles jamais nos gerarão nada senão a gratidão de saber que é um privilégio ter entendido o que entendemos. É um privilégio, em tendo entendido tudo o que entendemos, não usarmos isso contra o próximo e nem contra nós, como um surto de superioridade sobre a suposta pequenez da compreensão dele. É um privilégio fazer isso sabendo que para essa entrega em amor haverá graça e suprimento de Deus sempre para mim. E é um privilégio aprender com Jesus a diferença entre fazer por causa da consciência, da conveniência e da edificação, e fazer por causa da burrice, da alienação e da não reflexão. É um privilégio aprender com Jesus que a gente faz porque entendeu que nem precisaria fazer, mas entendeu um princípio maior, que é melhor fazer por aqueles que não sabem o que fazer se a gente não fizer. O princípio todo que está em operação é de um amor que se aplica às limitações e à compreensão da consciência do outro, que se aplica à nossa excessiva compreensão acerca da burrice e do casuísmo da vida, e que precisa nos sarar. E é uma compreensão que se aplica à saúde da nossa interpretação das coisas absurdas que nos cercam, de todos os lados. Quem não aprende a ter esse olhar se amargurará. O discípulo que não tiver esse olhar se tornará judicioso, se tornará legalista do Evangelho, se tornará aquele cara com fome e sede de justiça, não conforme a justiça do Evangelho, conforme a justiça do sindicato.
que não tem nada a ver necessariamente com o Evangelho. O indivíduo que não aprender isso vai ler o Sermão do Monte não como um desafio para ele ser gracioso na vida, vai ler o Sermão do Monte como um instrumento de cobrança em relação aos outros e não de percepção de si mesmo. Quem não entender isso vai sofrer muito, se frustrar muito, se magoar muito, desenvolver muitas infantilidades e toda hora vai estar perguntando: por que, Senhor? Porque eu que sou teu filho estou tendo que pagar isto. Porque eu que sou teu filho tenho que me submeter a isto. Porque eu que sou teu filho estou tendo que viver no meio desse absurdo. É cura para o filho. Filho de Deus tem que ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E se o meu caminho como discípulo não aprender que a vereda passa por aí, eu não me prepararei para um dia me oferecer como Pedro para ser crucificado de cabeça para baixo. Não me prepararei para um dia anunciar como Paulo, que sabia que os dias estavam contados, mas que ele tinha combatido o bom combate, completado a carreira e guardado a fé, porque não tinha se dedicado a nenhuma mesquinharia desta vida, porque de fato seu tesouro estava no céu, porque de fato ele não queria se fartar da justiça dos homens, mas da justiça de Deus. A justiça dos homens nos outorga direitos, a justiça de Deus nos coroa com um galardão. O discípulo tem que escolher se ele quer ser o rei da retidão na terra, ou se ele quer ser apenas um ser justificado, que chama a Deus de Abba, Pai, que renuncia com muita frequência, sabendo que quanto mais ele renuncia, mais ele estoca. Quanto mais ele oferece, mais lhe oferecido é. Porque essa é a lei da vida. Esse é o princípio do Evangelho. Esse é o caminho do discípulo. No meio da tirania, do casuísmo, da arbitrariedade, do absurdo, do nonsense. Mas nós jamais seremos eximidos de ter que andar por essa vereda. Por isso a gente tem que aprender a andar nela. Jesus também está dizendo: siga-me nessa vereda do absurdo. Seja meu discípulo nesse caminho. Aprenda de mim também nessa jornada. Vamos ficar em pé e vamos orar.